Boa noite, boa noite. Chegamos ao último dia dessa semana especial de mensagens que nós fizemos, os 7 últimos dias de Jesus, né? Então, hoje vamos ler o capítulo 28 de Mateus, que é o último capítulo do livro de Mateus, também o último capítulo da nossa semana aí especial. Antes de eu ler, eu gostaria de fazer um comentário sobre uma afirmação que eu fiz ontem, tá? E na hora me deu um branco, às vezes acontece isso, me deu um branco do texto que eu deveria ter mencionado, tá? Que foi o texto sobre Simão Cirineu. Eu li esse texto ontem, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, no verso 21 de Mateus, no verso, vou achar aqui o verso, tá? É Mateus, no capítulo 27. Vou achar aqui, Mateus, no capítulo 27. E o verso é o 32. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Qual foi o comentário que eu fiz? Que Simão, ele encontrou com Jesus ali naquele momento, talvez pela primeira vez, e ele levou Jesus para a sua família, depois desse ocorrido, que ele carregou a cruz de Jesus. E eu citei Romanos, onde Paulo fala, saudai Rufo, ok? Mas eu não mostrei o que tinha a ver Rufo com Simão Cirineu, tá? E é isso que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar aqui antes de iniciar a mensagem de hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, vai narrar a mesma coisa que nós acabamos de ler de Mateus, só que no capítulo 15 de Marcos, fala o parentesco de Simão Cirineu. Diz o seguinte: no caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Então, ou seja, Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo, tá? O pessoal estudioso aí da Bíblia acredita que o Rufo aí é o mesmo Rufo mencionado em Romanos 16, 13. Né? Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele que sempre me tratou como filho. Acredita-se que esse Rufo é o filho de Simão Cirineu. Tá? Então, ou seja, Simão, aquele encontro com Jesus, ele levou Jesus para a sua família. Tá bom? Então, só fazendo aí essa citação desse texto de Marcos, capítulo 15, verso 21, que foi um texto que eu deixei de citar ontem. Tá bom? A mensagem de hoje é Mateus, capítulo 28, ok? Nós vamos começar a leitura aqui e depois a gente volta a comentar como a gente tem feito durante todos os dias dessa semana. Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado, vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora, depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para ir na Galiléia e eles me verão ali. O boato dos soldados. Olha, você vê que coisa, hein? Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro, fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje.
Os 11 discípulos foram para Galiléia, chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos e façam que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Bom, esse é o capítulo 28 de Mateus. O que nós podemos tirar aqui do capítulo 28 de Mateus? Jesus ressuscita. Ele ressuscita e quando as mulheres vão lá visitá-lo no túmulo, né, levar as suas especiarias, os aromas para ungir o corpo de Jesus, elas já estão de cara com a pedra aberta, revolvida, né, o túmulo vazio e os anjos lá para informar que Jesus ressuscitou. Não só isso, elas ainda encontram Jesus no caminho, que reafirmam que os anjos tinham falado com elas. Né? Nós vemos aqui a confirmação que Jesus tinha falado. Destruiu esse templo e reconstruiu em 3 dias. E aqui ele ressuscita. Né? Ele ressuscita aí após ter sido crucificado. Tá? Mas aqui temos aqui um comentário interessante, que foi o seguinte: o que aconteceu? O Evangelho de Mateus é o único que narra isso aqui. Quando os soldados são comprados. Eles foram comprados. Eles viram o que aconteceu, eles viram os anjos, eles viram a pedra revolvida, viram tudo. Mas, por amor ao dinheiro, eles preferiam mentir, disseram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, né? E negaram tudo aquilo que eles tinham visto, né? E aqui o texto bíblico de todas as Bíblias fala assim: este boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Né? Então, ou seja, para os judeus, muitos acreditam que Jesus, na verdade, não ressuscitou coisa nenhuma, que os discípulos roubaram o corpo dele, conforme a mentira contada pelos soldados que foram aí comprados com dinheiro, foram passaram pela corrupção, né? Foram corrompidos pelo dinheiro. Porque a corrupção não é uma coisa nova, né? É uma coisa bem antiga. E aqui nós vemos os soldados sendo corrompidos pelo dinheiro, para mentir, para enganar as pessoas. E também nós vemos aqui que Jesus ele vai lá para Galiléia e lá ele encontra os 11 discípulos. E ele dá a sua ordem para que eles possam aí passar pelo mundo afora e fazer seguidores. Né? É importante nós lembrarmos que primeiro os discípulos pregaram em Jerusalém, depois na terra de Israel, na Judéia, né? E com a perseguição que caiu sobre eles, conforme relata em Atos, vocês podem ler o livro de Atos, vocês vão ver toda essa questão do início da igreja primitiva, conforme a perseguição que eles foram passando lá, o que aconteceu? Eles foram espalhados pelo mundo para cumprir aqui a missão que Jesus deu de pregar o evangelho a toda criatura, né? Esse pregar o evangelho não é só pregar, não é só um evangelho por cima, é um evangelho mesmo, verdadeiro, que fala da palavra de Deus. Porque tem vários evangelhos adulterados por aí. O evangelho que os discípulos pregavam não era esse tipo de evangelho. Né? E aqui Jesus faz a promessa, né? Ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa que Jesus nos dá. Estou com vocês até o fim. Quando você estiver passando por dificuldades, quando estiver passando por problemas, quando você também estiver passando por momentos felizes, Jesus está ali com você, está ali comigo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? O livro de Atos começa com Jesus ascendendo ao céu, indo para o céu. E ele vai para o céu e fala assim: olha, voltarei da mesma forma que vocês estão me vendo subir. Então, até lá, ele está aqui presente em espírito. Tá? Jesus está aqui representado pelo Espírito para estar conosco todos os dias, até que ele volte. Até que ele volte. E ele voltará para levar aqueles que lhe são fiéis. Tá? Jesus não vai levar ninguém amarrado para o céu. Ninguém vai subir para o céu sem querer. Tá? Jesus não vai vir aqui e vai laçar uma pessoa que é agarrada nas coisas do mundo para levar para o céu. Negativo. Para nós irmos para o céu, nós temos que querer. E o querer não é só querer, a gente tem que querer e agir. Há coisas que não tem no céu, há coisas que tem aqui na terra, lá no céu não tem. Você não vai ficar no céu feliz com as coisas que você ama nessa terra que lá em cima não vai ter.
E é por isso que Deus não vai levar ninguém amarrado para o céu. Ninguém vai subir para o céu amarrado. Né? Quando você fala assim, nossa, mas para eu seguir Jesus eu tenho que largar isso, largar aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque lá no céu não tem. Se lá no céu não vai ter, como é que você vai agarrado nessas coisas? Como é que você vai? Ah, eu gosto de fumar um cigarro. Lá no céu vai ter cigarro? Não vai ter. Você vai ficar feliz lá no céu? Você no seu vício vai ficar feliz lá no céu? Não vai. É por isso que você tem que deixar aqui. E muitas outras coisas que são incompatíveis com a palavra de Deus. Você tem que deixar, se você quiser ir ao céu. Porém, é uma decisão sua. A salvação é individual. Tá? A Bíblia ela sugere, mas não te obriga. Jesus não obriga você a nada. Tá? Mas para você entrar no céu, você tem uma coisa a fazer, você tem uma decisão a tomar. Lembra quando nós comentamos sobre a questão da parábola de Jesus, quando Jesus fala da parábola da ceia, né? Aquela parábola da ceia, da boda do cordeiro, né? Da boda do filho, o filho estava casando e o homem entrou lá sem veste nupcial? É a mesma coisa, tá? Tem gente que acha que vai entrar no céu sem a veste nupcial. Isso não vai acontecer. Só pessoas que têm a veste nupcial provida por Jesus que vão entrar no céu. Essa veste nupcial está disponível para mim, para você, para todos nós. Basta nós querermos vesti-la. Agora, tem gente que acha que vai entrar no céu usando suas próprias vestes? Não vai. Vai chegar uma hora que o rei vai falar assim, o que você está fazendo aqui sem essa veste? Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui. Então, tudo há uma condição. E se você falar assim, não, mas o céu não devia ser assim, o céu devia ter coisa. Olha, tudo que tem nessa terra tem condição. Você não entra num clube por exemplo, um clube um aquapark, né? Igual aqui a gente tem um clube chamado Aquapark que vai inaugurar aí, né? Um clube de piscina e tal. Você não entra lá querendo. Você tem as condições para cumprir. Lá tem regras para você. Principalmente você tem que pagar para iniciar, né? Mas depois você tem regra para cumprir lá dentro, senão você é expulso de lá. Então é a mesma coisa que acontece com o céu. Tá? O céu, e o céu você não precisa pagar. Cristo já pagou por você na cruz do Calvário. Só que você tem regras a cumprir. Você não vai entrar de qualquer forma. Tá? Não existe isso. Não vai entrar de qualquer forma. Tá? Outra coisa, a obediência de Jesus não exime você de obedecer. Isso não existe também. Jesus falou assim, eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, vocês façam também. Isso está em João capítulo 3, verso 15. Tem gente que acha que Jesus já obedeceu para mim, então eu não preciso obedecer. Isso é engano, isso é mentira. Se você não obedece, você está em pecado. E se você está em pecado, você não entra. Tá? Jesus deu o perfeito exemplo para que nós possamos segui-lo. E ele falou, se eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, vocês também façam. Vocês façam. E Paulo falou, se eu não estiver enganado, 2 Coríntios, capítulo 10, não estou lembrando o texto exatamente, mas ele falou assim, mentira, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ou seja, Cristo, se Cristo deu um exemplo, nós devemos imitá-lo. Imitá-lo. E não achar que porque ele fez, nós não precisamos fazer. Tá? Jesus não vai nos salvar dessa forma. Nós terminamos aqui a semana. Tá? Terminamos aqui a semana que lembramos aí os 7 últimos dias de Jesus aqui na terra como em carne. Né? Em carne. Hoje nós sabemos que ele está conosco em espírito. E ele também está no céu intercedendo por cada um de nós. E nós sabemos também que ele vai voltar. Está às portas aí. Nós vimos no capítulo 24 o tanto de sinais que estão se cumprindo. Tanto de sinais que estão se cumprindo. Né? Então pouco falta para ele voltar. Qual é a nossa preparação? Qual a preparação que nós estamos tendo para encontrar com Jesus? Então fica aqui a minha mensagem durante essa semana. Tudo é preparação. Quem está preparado para encontrar Jesus em Jerusalém, encontrou. Tá? Quem está preparado para encontrar com Jesus, encontrou. Quem não estava preparado, ele passou de vista. A pessoa não viu. E tinham várias pessoas que estavam preparadas para encontrar com Jesus e com certeza tiveram esse encontro. Nós estamos tendo esse encontro diário com Jesus? Como está sendo a nossa vida diária? Como está sendo... nós temos ali um lugarzinho para Jesus? Nós temos ali um lugar mais importante da nossa vida para Jesus? Existe uma música que fala, se ele não for o primeiro. Se ele não for o primeiro, nada mais tem importância. Entendeu? Cristo tem que ser o primeiro na nossa vida. Nós temos que colocar em primeiro lugar Ele.
e o resto tudo é acrescentado. Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos meditar. Cristo deu tudo para nos salvar. O que nós estamos dando em retribuição ao que Ele nos deu? Vamos fazer uma breve oração e vamos encerrar essa semana. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter dado a sua vida por cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos prepare para encontrar contigo. É o que lhe pedimos. Amém. Então, aguarde as próximas mensagens, tá? Nós vamos continuar aqui nessa página. Nós temos essa página aqui no Instagram. Temos uma página no YouTube. Temos também um canal no Telegram. Por enquanto, são esses 3 aí. Siga, se você tiver Telegram, siga o nosso canal no Telegram. Se você tiver YouTube, é importante que você siga a gente no YouTube. A gente precisa de pelo menos 50 seguidores no YouTube. Por quê? Porque para a gente gravar live lá, a gente precisa de ter seguidores. Tem que ter um mínimo de 50. E a gente não tem isso. A gente tem muito poucos seguidores. Então, entre no YouTube, escreva lá assim, ó, @assunto em análise. Você vai achar a nossa página, tá? E continue nos seguindo aqui também no Instagram, tá bom? Vamos estar sempre falando da palavra de Deus, sempre com a Bíblia aberta. E você também faça a mesma coisa. Abra a Bíblia, estude comigo, para que a gente possa conhecer mais e mais da verdade de Deus, a gente conhecer mais e mais do que Deus quer para a nossa vida diária, tá bom? Então tenham todos uma boa noite e aguarde a próxima mensagem que nós vamos ter aqui com certeza, tá bom? Então, obrigado por você estar acompanhando a gente aí durante essa semana. Bom, que Deus nos abençoe a todos.